Bom dia. Jeremias, capítulo 50. Livro de Jeremias, capítulo 50. Agora nós estamos falando, capítulo de Jeremias, falando a respeito das derrubadas, das profecias, revelações do Senhor contra cidades, estados, países. Falou contra Moabe, contra Amon, o Egito, Damasco, por aí fora. E agora a última, Babilônia. A própria Babilônia que o Senhor tinha levantado como instrumento de punição contra os judeus, contra o Egito, contra vários lugares. E agora o Senhor já está prevendo também a ruína e o final dela. Ela foi extinguida. Realmente hoje nós sabemos que não existe mais Babilônia. Então não adianta nós tentarmos aqui espiritualizar, não, porque Deus está falando isso, aquilo, não. Essa aqui no final está falando exatamente contra estes lugares, né? Este é o oráculo de Deus, comunicado através do profeta Jeremias a respeito da Babilônia e de toda a nação dos caldeus. Anunciai, pois, e proclamai entre as nações, erguei uma bandeira em sinal, um sinal. Fazei com que todos saibam, não escondais nenhuma informação. Exclamai, eis que a Babilônia foi conquistada. Marduk, o deus caldeu, Bel, foi abatido e humilhado. Marduk está apavorado, seus ídolos estão prostrados, os seus deuses desesperados. Pois uma nação vinda do norte vem atacar a Babilônia e transformará suas terras em deserto e assolação. Ninguém mais viverá nela. Tanto os seres humanos como os animais fugirão apavorados. Na época em que esses acontecimentos se derem, naqueles dias de terror, declara Deus, a população de Israel e o povo de Judá virão juntos, planteando e clamando pelo favor do Senhor, seu Deus. Indagarão pelo caminho que leva a Sião e voltarão suas faces na direção dela. Virão, se apegarão com devoção a Deus, exclamando, vinde todos, univos, pois ao Senhor em aliança eterna, pacto que jamais será esquecido. Ora, meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e a fizeram perambular pelas colinas. Elas vaguearam por montes e montanhas e se esqueceram do seu próprio lugar de repouso. Todos que as encontram as devoram. Os seus inimigos exclamaram, não somos os culpados por suas mortes. Afinal, foram elas que pecaram contra Deus, seu verdadeiro campo de justiça e paz. Sim, o Senhor, a esperança viva dos seus antepassados. O que ocorre? Deus já está falando que vai destruir a Babilônia. E na época que as pessoas foram desterradas, ou melhor, foram para o cativeiro, tanto de Judá quanto de Israel, depois de 70 anos voltaram, a maioria, mas muitos entenderam de não retornar mais, se acostumaram, entenderam de ficar na própria Babilônia. Pessoas que tinham criado raízes ali, falaram, não vou voltar mais para Israel, não vou voltar mais para Judá, já construí minha vida, minha família aqui, e ficaram na Babilônia, muitos. O que ocorre? Agora Deus está falando da seguinte forma, que vai acabar com a Babilônia. É destruir a Babilônia. E muitos naqueles dias, alguns judeus viriam voltar correndo para Israel, para Judá. Iam estar clamando por Deus, o Deus verdadeiro. Porque estavam lá, estavam os deuses, o Deus do Caldeu, tal do Bel, os seus ídolos, suas imagens, estavam no pecado. Mas Deus coloca a responsabilidade da destruição do povo sobre os ombros dos líderes, dos pastores, dos sacerdotes da época.
Porque esses sacerdotes, eles não chamavam o povo a arrependimento. Esse sacerdote não chamava o povo a uma conversão. Não chamava o povo para abandonar os pecados, para abandonar os ídolos. Mas acabavam concordando, acabavam aceitando o que eles faziam. Por tal motivo, eles só foram para o cativeiro por desobedecerem a Deus. Eles só foram para o cativeiro porque não tiveram respeito a Deus. Citavam o nome de Deus, mas também adoravam outros deuses, outras imagens. Então Deus responsabiliza o sacerdote, Deus responsabiliza os pastores. Por esse motivo, Deus, como eles estavam em erro, estavam em pecado, Deus teve que puni-los. Teve que mandar para o cativeiro. Muitos morreram de várias maneiras, como nós vimos, por peste, por doenças infecciosas, morreram de fome, morreram na espada ali. E os outros foram para o cativeiro. Porque foram, infelizmente, eles mereceram a correção porque eles erraram, abandonaram a Deus. Mas o principal deles foram que quem tinha a responsabilidade de educar o povo, de mostrar a palavra, mostrar o erro deles, isso não fez, não procedeu. Nós vimos que quando Jeremias estava pregando a palavra de Deus, dizendo que eles deveriam se converter, porque senão iam ser destruídos, todo o restante já falava que não, que estava em paz, que eles deveriam ficar tranquilos, porque Deus não ia deixar a Babilônia invadir, que Deus estava protegendo eles e aquilo. A mesma conversa fiada que nós encontramos nos templos hoje. Nós vemos pastores que estão falando, não, Deus está abençoando. Deus está dando. Deus está confirmando, Deus está confirmando. Tudo isso nós ouvimos hoje nos templos e as pessoas estão querendo isso. Nós não estamos vendo, poucos, são raros os casos quando nós encontramos realmente pregação expositiva. São poucos casos, nós encontramos pastores comprometidos com o evangelho, que pregue a verdade, que exija a prática da verdade. Porque a maioria estão interessados em agradar as pessoas, em agradar ovelhas, e por isso oferecem um monte de coisa. Não, Deus está abençoando, Deus está lhe dando, vem fazer um desafio, vem participar dessa ou daquela campanha, e não sei quantos elos, todas essas histórias. Tem um acampamento tem uma reunião esta. Mas tudo enganação. Nós vamos fazer uma oraçãozinha aqui, uma oraçãozinha ali, mas não mostra para as pessoas, não mete o dedo na ferida, não fala, olha, abandona o pecado, abandona o adultério, abandona a mentira, abandona a desonestidade, abandona a hipocrisia, abandona todos os ídolos, abandona tudo. Nós não vimos isso. Tem igreja evangélica que as pessoas chegam para mim e falam, não, infelizmente, a igreja católica está sendo mais rigorosa do que a igreja evangélica, e essa igreja que eu estava indo concorda com tudo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje. E só que esse povo vai ser destruído. Mas esses pastores que não estão ensinando a verdade, que estão ensinando outra coisa, estão com uma balela terrível, eles vão pagar um alto preço. Fugi depressa da Babilônia, e saí todos vós da terra dos caldeus, babilônios, sede como os bodes que lhe deram os rebanhos, pois da terra do norte eu mesmo haverei de organizar e mobilizar uma poderosa coalizão de fortes nações. Eis que elas tomarão posição de combate contra ela e a tomarão completamente. Suas flechas serão como valentes, bem treinados, que sempre cumprem cabalmente as suas missões. E assim a Caldeia, a Babilônia, será toda saqueada, e todos que a saquearem sairão dela farto. Palavra de Deus. Ainda que vós alegreis e vos regozijeis, ó saqueadores da minha herança, embora andeis solto como a novilha que pisa o capim e relincheis como os cavalos mais vigorosos, vossa mãe ficará muito envergonhada que vos deu a luz, se sentirá humilhada. Ela será a menor das nações, um deserto, uma terra árida e vazia. Por causa da ira de Deus, não mais voltará a ser habitada. Pelo contrário, ela se tornará absolutamente desolada. Todas as pessoas que passarem pelas ruínas de Babilônia ficarão chocadas e demonstrarão
o seu horror e escárnio por conta de todas as suas desgraças e feridas. Então Deus falam com o profeta, nós vimos no início, ele falou, não, é para falar, é para proclamar a toda a nação, erguer uma bandeira e sinal, fazer com que todos saibam, não esconda nenhuma informação, mandou ele gritar mesmo, falar essa verdade, e está exigindo, falou, olha, eu vou levantar uma coalizão, vou levantar vários reinos, vou unir todos eles para combater com a Babilônia. E a Babilônia vai ser derrotada, então vocês têm que fugir daí, vocês têm que sair daí, porque vão ser derrotados. Não tem, e vai ser derrotada ainda para sempre. E ela foi derrotada, não existe mais Babilônia, a palavra de Deus se cumpriu. Aquilo foi o grande reino, o maior reino na época, que comandava, dominava sobre todos, não existe. Anos depois não existia mais, continua não existindo. Da mesma forma que Deus disse que Israel sempre iria ter ali por causa de uma luz, que sempre deixaria uma luz, ele prometeu, ele falou isso com Davi. E nós vemos o Israel sendo bombardeado, atacado constantemente, mas está ali firme. E ela jamais será derrotada, porque é a palavra de Deus. E ela é pequenininha, Israel é pequenininho. Israel é tamanho do Sergipe, um dos menores estados nossos. Mas ela não será derrotada, não é derrotada exatamente por esse motivo. É Deus. A palavra de Deus se cumpre. Não é pela obediência, não, porque, bem da verdade, a maioria dos judeus são desobedientes. Os judeus, eles não acreditam em Jesus Cristo, acreditam muito mais em Davi. Mas a palavra de Deus se cumpre. Por esse motivo, exatamente por essa desobediência deles, são bombardeados constantemente. Nós também somos da mesma maneira. Nós, às vezes, nos rebelamos contra o Senhor, queremos fazer a nossa vontade, somos bombardeados. Somos bombardeados do tempo todo. Falando, meu Deus, por que isso? É porque nós estamos em erro. Nós desobedecemos. Nós temos outros ídolos no nosso coração, ao contrário de Deus. Às vezes estamos idolatrando a nossa casa, o marido, o filho, a esposa, idolatrando o dinheiro, a empresa, o emprego, idolatrando qualquer coisa. A prioridade não é mais Deus. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar, não, eu gosto de Deus, mas eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que ter meu trabalho, eu amo meu trabalho, eu adoro meu trabalho, porque Ele que me sustenta e tudo. Esquecer de saber que quem sustenta é Deus. Se Deus falar não, acabou, acaba o emprego, acaba o trabalho, acaba tudo, acaba o casamento, acaba a saúde, acaba absolutamente tudo. Temos que aprender a ouvir o Senhor. Jeremias estava gritando naquela época. Hoje nós temos os últimos profetas, nós temos Paulo, Pedro, João, Judas, nós temos Jesus gritando na nossa vida para nós abandonarmos o pecado. Por causa da ira de Deus, não mais voltará a ser habitada. Pelo contrário, ela se tornará absolutamente desolada. Todas as pessoas passaram por ela, pelas ruínas da Babilônia, ficarão chocadas, demonstrarão seu horror e escárnio por conta de todas as desgraças feridas. Tomai, pois, posição de ataque em torno da cidade da Babilônia. Todos vós que manejam com grande habilidade os arcos, preparai-vos, atirai contra ela, não poupeis flecha, porque ela tem pecado contra Deus, o Senhor. Bradai contra ela, cercando-a. Ela já se rendeu, caíram suas grandes torres, suas fortes muralhas estão no chão, pois esta é a vingança justa do Senhor. Vingai-vos dela também, fazei-lhe o mesmo que ela fez aos outros. Cortai da Babilônia o que semeia, o que trabalha, bem como a foice na época da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um retornará para o seu povo e fugirá para a sua própria terra. Israel é um cordeiro desgarrado, os leões o assustaram, o fizeram fugir apavorado. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e agora por último Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou-lhe os ossos. Concluindo assim, diz o Eterno, Todo-Poderoso do Exército, Deus de Israel, castigarei o rei da Babilônia e toda a sua terra, assim como repreendi severamente o rei da Síria. Contudo, a vez de trazer Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Baçã, e com fartura saciará sua fome nos montes de Efraim,
e em Gileade. Naquela época, e durante todos aqueles dias, afirma o Senhor, se tentará achar alguma iniquidade em Israel, porém nenhuma falta será encontrada. Buscar-se-á por pecados em Judá, mas igualmente nenhum erro será localizado, porquanto todo o remanescente que eu poupar será definitivamente perdoado. Atacai, pois, a terra de Merataim, e aqueles que moram em Pecode, persegue, destrói e mata todos que sobreviverem, ordena Deus. Fazei de tudo acordo com as minhas ordens. Fazei tudo de acordo com as minhas ordens. Eis que na terra há estrondo de batalha e de grande destruição, como foi despedaçada, aniquilado o martelo de toda a terra, como a Babilônia ficou assolada perante todas as nações. Prepararei ciladas e armadilhas para ti, ó Babilônia, e foste apanhada antes mesmo que pudesse perceber. Foste encontrada e aprisionada, pois te colocaste contra Deus. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora as armas de sua ira. Pois o soberano, todo-poderoso dos exércitos, tem trabalho para realizar na terra dos caldeus babilônicos. Deus se tinha levantado Nabucodonosor, o primeiro rei da Babilônia, para punir Israel. Não somente Israel e Judá, mas de outras nações como o Egito ou Síria. Deus tinha levantado. Mas ocorre que estes reis da Babilônia, eles não agiram em conformidade com a palavra de Deus. Eles venciam tudo porque Deus era com eles. Deus estava usando eles como instrumento. Mas só que eles ultrapassaram. Fizeram muita covardia. Muitos assassinatos sem necessidade. E principalmente estavam idolatrando outros deuses. Eles não queriam saber do Deus verdadeiro, apesar de ter visto em série de inúmeros sinais que o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Jerusalém é que é Deus de verdade. Mas aí eles não respeitaram, não amaram o Deus de verdade. Por esse motivo agora Deus levanta outras nações, faz uma coalizão, porque como Babilônia era grande nação na época, então Deus faz com que se une vários outros reinos, pequenos reinos, para combater a Babilônia. E combateram e venceram. E Deus então já está avisando para o pessoal, aqueles que ainda estão lá, do povo de Judá, que saísse, que fugisse de lá porque iam ser destruídos, voltasse para Judá, voltasse para Israel. Da mesma maneira, acontece com nós. Deus pode estar usando, qualquer pessoa pode usar outra pessoa para pegar o evangelho, para ensinar a verdade, para ajudar ou para socorrer outros. Mas se eu errar, se eu começar a viver no erro, no pecado, na idolatria, na mentira, no erro, no adultério, eu também serei destruído. As consequências fúnebres virão sobre a minha vida, virão sobre a minha casa. Eu terei problemas e problemas insolúveis, porque quando nós temos um problema que é enviado por Deus, não existe solução. Então são insolúveis. Por mais que a gente tente, não vamos achar a solução. E isso acontece por quê? Por causa da desobediência. Por eu desobedecer o Senhor, eu vou pagar por isso. Eu vejo pessoas falando, não toque no ungido de Deus, ninguém pode mexer no ungido de Deus. Não existe isso. Porque é pastor, porque se diz bispo, se diz apóstolo, se diz qualquer coisa, não existe uma proteção especial para ele, não. A nossa proteção é o evangelho. A nossa proteção é a palavra de Deus. A hora que nós abandonarmos a palavra de Deus, nós formos para o pecado, agirmos contra a palavra de Deus, Deus vai levantar pessoas contra nós. Levanta o adversário contra nós. Levanta inimigo contra nós. Deus levantou também, foi que Ele nos levanta, Ele também levanta outros maiores para nos derrubar. Pastor, por que está acontecendo isso, aquilo com
pastor X ou fulano é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai examinar a vida dela. Vai examinar a vida desta pessoa. Ver o que está acontecendo, o que ela está fazendo. Então, Deus levantou Nabucodonosor. Deus levantou a Babilônia. Mas depois Deus a destruiu de uma vez por todas. Destruiu de forma definitiva. Não existe Babilônia mais há muitos anos. Não existe mais aquele reino. Não existe mais aquele reino do norte que dominava sobre tudo naquela época. Por que aconteceu? Porque foi determinação do Senhor esses não respeitaram o Senhor. Vinde contra ela dos confins da terra, abriu seus celeiros, transformai-a em escombro e arrasai-a completamente, não lhe deixeis remanescente. Exterminai todos os seus jovens, guerreiros, como se fossem novilhos que descem ao matadouro. Ai deles, porquanto chegou o seu dia, o momento preciso de serem castigados. Esta é a voz dos que fogem e escapam da terra da Babilônia para proclamar em Sião o dia da vingança de Deus, nosso Deus, a hora da vingança do seu tempo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos que preparam arca, acampai ao redor, ninguém escape dela, retribuí-lhe de acordo com sua obra, fazer a ela o mesmo que fez aos outros, porque agiu com arrogância contra a pessoa de Deus, contra o Eterno, o Santíssimo de Israel. Por isso, os seus jovens tombarão nas ruas, e todos os seus guerreiros se calarão naquele terrível dia da vingança. Adverte o Senhor. Vê, eis que me disponho contra ti, ó nação insolente, afirma o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos, porquanto chegou o seu dia e exata hora de ser castigada. Arrogância e todo petulante tropeçará e cairá, e ninguém ajudará a se levantar. Incendiarei as cidades da Babilônia, e um grande fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim revela o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos: os filhos de Israel estão sendo oprimidos do mesmo modo que todo o povo de Judá. Todos aqueles que o levaram cativos os mantêm presos e se recusam a se libertá-los. Mas o seu Redentor é poderoso. O seu nome é Deus dos Exércitos. Com toda certeza ele defenderá em juízo a causa deles para dar paz e descanso à terra, mas grande preocupação aos moradores da Babilônia. Eis que a espada da guerra virá sobre os babilônios, afirma Deus, contra todos os cidadãos da Babilônia, e principalmente contra os seus líderes, governantes e sábios. Uma espada contra os teus falsos profetas. Eles se tornarão bravateiros, homens tolos. Uma espada contra os teus guerreiros. Eles ficarão sobremodo apavorados. Uma espada contra os seus vigorosos cavalos de guerra e contra todos os estrangeiros mercenários que militam em tua fileira. Eis que eles se comportarão como mulheres indefesas. Uma espada contra a tua riqueza. Eis que elas serão saqueadas. Uma espada contra suas águas potáveis. Eis que todas secarão, porquanto a Babilônia é uma terra idólatra, cuja devoção às imagens esculpidas tem iludido toda a sua gente. Então nós vemos aqui Deus falando todas as áreas da Babilônia que seriam destruídas. Todos os guerreiros, os jovens, os sábios, os líderes. Até a água da Babilônia, Deus falou, não vai ter, vão passar fome, vão passar sede. Porque não tendo água, com certeza a fome vem. Não tem como plantar, não tem como fazer nada. Então Deus está falando da seguinte forma, vou exterminar mesmo. Exterminou. Babilônia, hoje é conhecido, é um grande deserto. Então quando Deus dá uma sentença, ela se cumpre. Nós vimos Jeremias dando a sentença de Deus para Judá, para Israel. Falou, se converta, abandona o erro, o pecado, senão vai vir o castigo.
Aí na época os outros sacerdotes, os pastores, da época falavam, não, nós somos povos de Deus. Deus não vai permitir a invasão aqui. Deus não vai permitir a nossa derrota. Deus não vai permitir o nosso fracasso. Mas é mentira. Era o próprio Deus que estava enviando o adversário. Era o próprio Deus que estava enviando os inimigos. Por causa da desobediência. Por causa da idolatria. E agora aquele que Deus tinha levantado, que foi a Babilônia, o reino do norte, Nabucodonosor, e depois foram outros vários reis, teve Dário e tudo mais. Mas como eles, na arrogância deles, continuaram o negócio deles, a idolatria. Inclusive não conhecemos a história da época da Babilônia, na época do Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles fizeram mais do que obrigaram eles a adorar, eles se recusaram, então foram tirados na fogueira, no fornalha de fogo ardente. Então a idolatria acontecia, a arrogância era real. E Deus falou, não, eu vou punir. E levantou a punição. Às vezes nós somos arrogantes, nós transformamos pessoas arrogantes, nós achamos que nós sabemos tudo. Ah não, eu posso, eu tenho Deus, eu posso fazer isso, Deus me ama. Ou tem muito que chega arrogância e diz, não, que Deus precisa de mim, Deus precisa de mim nesse ministério, Deus precisa de mim na frente dessa obra. Não entendeu que Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Ele levanta quem Ele quer, ele abate quem Ele quer, a hora que Ele quiser. Nós temos que simplesmente aprender que Ele é o nosso Deus, nós temos que nos curvar a Ele. Senão seremos destruídos, assim como a Babilônia foi. Por esse motivo, criaturas do deserto, hienas, farão suas moradas na Babilônia. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Do mesmo modo como Deus arrasou Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, assegura Deus, ninguém mais habitará na Babilônia, eis que nenhum ser humano residirá nela. Vede, pois, todos, eis que um povo vindo do norte, uma grande nação e muitos reis se mobilizaram desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm a menor compaixão. O ruído da sua marcha decidida é semelhante ao bramido do mar. Vem montado em seus vigorosos cavalos de guerra, em formação de batalha, prontos para te atacar, ó filha cidade de Babilônia. Quando ao rei da Babilônia ouviu os relatórios sobre ele, as suas mãos tremeram e perderam a força. Uma terrível e profunda angústia tomou conta dele e sentiu fortes dores como as de uma mulher em trabalho de parto. O inimigo subirá como um leão das margens do Jordão contra a fortaleza, mas subitamente o farei correr dali e o colocarei sobre ela quem eu mesmo escolher. Pois afinal, quem é semelhante à minha pessoa? Quem pode me determinar datas? Quem é o pastor que me poderá desafiar ou resistir? Concluindo, pois ouvi o que Deus preparou contra a Babilônia e o propósito que estabeleceu contra a terra dos babilônios, inclusive eles. Os menores dos rebanhos, crianças e idosos serão arrastados, certamente por causa deles, suas pastagens ficarão arrasadas. A terra estremece diante do estrondo da invasão da Babilônia. Ouve-se o grito e o seu clamor entre as nações. Deus afirma, olha, vai ser exterminado, vai acabar, não vai existir mais a Babilônia, ninguém voltará a habitar nela. Ao contrário, falou, por exemplo, de Judá, de Israel, de outro lugar, não, depois de certo tempo voltar, agora Judá, Israel, foi 70 anos, e assim outros lugares. Mas agora, para a Babilônia, falou, não, nunca mais ninguém vai habitar. Vai acabar, não vai existir mais. E assim aconteceu. A palavra de Deus aconteceu. E ele disse, olha, quem é o pastor que pode me desafiar? Quem é o pastor que pode me resistir? Quem é que pode dizer, não vai acontecer isso, vai ser diferente, Deus não quer isso? Não tem ninguém, porque todos vão falar bobagem. E com certeza ela será destruída. E foi destruída. Da mesma forma somos nós.
Nós vemos pessoas arrogantes e alguns tempos falar, não, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus está dizendo, ou então há desafio, fazem propósito, fazem tal de fogueira santa, um monte de coisa contrária à palavra de Deus. Nós temos que entender que a palavra de Deus se cumpre, o que ele disse acontece, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso temos que aprender a ler a palavra de Deus, meditar nela, porque ela é a resposta de tudo. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia, que Deus abençoe. Hoje nós lemos o capítulo 50, amanhã, querendo Deus, vamos iniciar o capítulo 51. Bom dia.